numa cidade do norte do Paraná, bem pequenininha. Fiz faculdade em Ribeirão Preto, na UNAERP. Aí, Uhum. no quinto, no sexto ano, eu fiz uns cursinhos tradicionais, mas assim, na verdade eu só paguei, né? Porque eu não conseguia fazer. E era muito conteúdo, não dava conta. Daí eu fiquei mais focada na faculdade. Aí eu formei no meio do ano de 2021 e fui morar em Curitiba para trabalhar. Daí eu trabalhava no MBS e tal. Ainda estava fazendo um cursinho tradicional, só que eu não estava dando conta. Daí eu cancelei no meio porque eu não aguentava mais. E aí eu terminei o ano trabalhando. Daí quando foi 2022, eu falei, não, agora eu vou estudar. Eu já conhecia a Aristo. Eu fiz tentei fazer o intensivo no final do ano de 2021. Uhum. Mas também não estava tão focada assim. E aí, no 2022, eu falei, não, agora eu vou sério. Daí eu comecei a fazer arista, eu seguia tudo, absolutamente tudo. Reduzi minha carga horária, eu era 40 horas, eu passei para 20. Não dava plantão, porque é uma coisa que me estressava muito. Daí eu falei, não, Uhum. eu tenho que cuidar de tudo, né? E minha cabeça tem que estar tranquila. Então, aí plantão era uma coisa que me deixava estressada, não dava e só ficava no posto. E aí fui estudando o ano todo. E aí agora eu passei na FAMERP, né, em Rio Preto, e passei no Hospital de Presidente Prudente. Daí eu escolhi a FAMERP, dermatologia. Dermatologia, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Bom, a Fran estaria super, super orgulhosa, está super orgulhosa que a Fran é dermato também, né? Inclusive, a Uhum. título de curiosidade, a minha esposa, que era aluna nossa, também vai começar dermato agora, no Fundão, aqui no Rio. Ela ficou Ai, bem que legal. dividida, se fazia geol, se fazia dermato, mas acabou indo para o seu time, então, super parabéns. E, cara, dermato não é simples, né? Dermato, o buraco é mais embaixo. É, Então, mais um motivo, pô, para você comemorar muito e ficar muito orgulhosa, que não é um sim. feito normal, não é um feito normal. Eu tinha, assim, que eu tinha colocado, eu sabia que era difícil passar e muita gente demora para passar, né? Então eu Uhum. coloquei na minha cabeça que seria o máximo 2 anos, assim. Então ter passado agora, que foi um ano de estudo de verdade, para mim, tipo assim, foi muito bom, assim. Fiquei muito feliz, assim, não tava esperando. Ah, que bacana. Cara, isso é até uma coisa que eu queria perguntar. Em algum momento no meio do caminho, você olhou assim, não vai dar, ou você focou 100% e você já me falou que você mergulhou muito de cabeça, né, na metodologia, no foco, até reduziu a carga de trabalho presencial, que é um desafio grande, né? Às vezes a gente se programa, é uma aposta, né? Uma aposta que a gente faz e a sua, felizmente, deu muito certo. Mas em algum momento no meio do caminho você desanimou, pesou um pouco o ritmo de estudo, e falou, cara, será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Você chegou a ter essa dúvida, que é bem comum para todo mundo, né, num projeto grande. Aham. Eu não pensei assim em desistir da dermatologia, porque não tinha outra coisa que eu fosse fazer. Mas eu fiquei, teve no meio do ano, eu achei que tinha risco de eu não passar, assim. Ali por agosto, eu estava fazendo 65, 70%. E eu precisava chegar acima de 80%. E Hum. eu falei, cara, ele não tava, parecia que eu não estava evoluindo, sabe? Daquilo foi me deixando bem nervosa. Eu falei, acho que esse ano não vai dar. Mas eu falei, não, tipo, não vou desistir. Só, eu falo para minhas amigas que estão prestando, só acaba quando termina. Então, tipo, não vou desistir. E aí eu continuei, assim, sabe? Eu seguia todas as metodologias e eu acho que assim, todas as lives também. E as lives, elas são muito, assim, elas são associadas ao momento que a gente está passando, né? Então, assim, eu assistia uma live e era exatamente aquilo que estava acontecendo comigo. E eu tentei fazer tudo que falava na live. Tipo, eu escrevia tudo e tentava fazer exatamente o que vocês falavam. Tudo, assim, até o Barreto falava de meditação e yoga, eu fazia tudo. É difícil, né? Porque eu não tenho muita paciência, mas eu tentava fazer. E então, assim, eu fiquei com medo de não passar, mas desistir eu não pensei, porque não tinha outra opção. Assim. E eu tive uma evolução muito grande. Então, Que bacana, que bacana. Você lembra dessa evolução, assim, realmente, para dermato, as provas estão ficando mais concorridas e dermato há um bom tempo já é muito concorrida. Geralmente é isso, uhum. né? Acima de 80, o que a gente tem que ser mais assertivo ainda. Você falou de 65, 70 que você fazia nos primeiros simulados, é isso? No meio do ano, que eu comecei no comecinho do ano, no simulado de nivelamento, eu fiz 51%. Uhum. Daí eu só falei, caraca, eu tenho que subir demais, né? Mas eu vou fazer. Então eu decidi que eu ia fazer tudo que eu podia. Tipo, eu entreguei tudo. Eu deixei de trabalhar, eu fazia de tudo, sabe? Foi um Uhum. foco total, assim. E aí foi 51% no nivelamento. No meio do ano eu tava ali com 65, 70%. Daí no finalzinho eu já comecei a fazer tipo, 80, 75 a 80 eu fazia.
E daí, nas provas, né, que eu passei, fiz em Presidente Prudente 82%, e na FAMERP eu fiz 84%. Então, o de 51 eu fui para 84%. Nossa, uma evolução, pô, incrível e assim, mesmo se dedicando muito, é um resultado, cara, muito legal mesmo. Porque é aquilo, é muito fácil a gente deslizar um pouquinho e, pô, cara, eu tô cansado, preciso focar um pouco no trabalho, preciso focar um pouco na minha vida pessoal. É muito fácil sair pela tangente, né? Aqui eu vou dar um spoiler que nem todo mundo sabe, mas me botaram aqui, eu posso falar. O Eduardo sabe Lementes, ele sabe certinho o horário que, não, essa época do ano o pessoal vai começar a ter essa insegurança, esse obstáculo, essa dificuldade. A gente tenta conversar muito com vocês sobre essa curva de evolução, né? Que é muito grande, nos primeiros meses, mas depois muitas vezes dá uma estagnada, que é realmente onde a metodologia e as revisões acabam tendo um impacto muito grande. No primeiro momento, foi difícil para você fazer essa migração para um modelo de estudo mais ativo, com mais questão, com mais revisão, porque a gente é muito treinado para assistir aulas, né? Ver conteúdos, ler apostilas. Essa migração, no momento inicial, você chegou a ter uma objeção, te deu uma insegurança, ou você já abraçou 100%? Assim, no comecinho eu tava, assim, determinada a fazer tudo o que vocês falavam certinho, né? Só que conforme eu ia estudando as primeiras semanas, eu falava assim, meu Deus, mas eu acho que eu tô fazendo... Às vezes eu achava que eu tava fazendo pouco, porque tinha pouco teórico, né? Fazendo muita questão, mas na cabeça da gente, a gente não tá estudando, lendo as coisas, parece que não é suficiente. Mas eu falei, não, vou confiar, porque eu decidi isso, então eu vou confiar. E aí, com o tempo, assim, eu fui pegando o jeito, fui vendo que eu não precisava ficar lendo que nem doida, que aquilo lá cansava a minha cabeça, e eu não evoluía. E as questões não cansavam, né? Tipo, elas são... É muito prático, né? Então não cansa. E aí depois eu fui, não demorou para pegar o jeito, assim, tipo, confiar na metodologia, porque às vezes eu pensava, tipo, outro cursinho tá lá, 4, 5 horas tendo aula. Mas eu falo, coitado deles, porque eu tô aqui fazendo um monte de coisa, já fiz questão, já fiz um monte de coisa, sabe? Então aí depois que eu peguei o jeito, foi tranquilo, assim, confiei 100%. Pô, que bacana, que bacana. A gente fica muito feliz que você confiou e que o resultado chegou da forma correta. É um desafio, porque a gente, na escola e na faculdade, o estudo é passivo, em grande medida, né? E abrir mão disso e mergulhar num mundo um pouco diferente é desafiador, é claro que é. Mas isso é até um dos objetivos aqui, da gente estar aqui, para você poder dar esse relatório de que, ó, eu fiz a migração, eu fui convertida para o estudo ativo e os primeiros passos podem ser um pouquinho duvidosos, mas estamos vendo aí um resultado que não é um resultado normal, um resultado extraordinário, extraordinário. E E esse... pode pode falar. falar. Não, quero ver você. Entrevista com ex-aluno, né, com Ian? É que não foi, assim, eu vejo que, claro que é difícil, né? Mas não foi tão sofrido, assim. Não era uma coisa assim que eu falava, amanhã eu tenho que acordar, eu tenho que estudar um monte de coisa. Tipo, eu abria a plataforma, tava tudo ali e não era sofrido. Eu terminava aquela meta daquele momento, depois, mais tarde, eu fazia outra. E não era tão sofrido, assim, não era maçante, sabe? Então, acho que isso ajudou. Eu falo que, assim, era disso que eu precisava para passar, era dessa metodologia, porque ela tem totalmente a ver comigo, assim. Eu sou muito organizada, né? Então, tá tudo organizadinho, para mim, é a melhor coisa do mundo. Isso é curioso, porque a gente às vezes percebe, eu tive essa percepção que eu adoro estudar, mas eu não sou super organizado. E em diversos momentos, até quando a gente está indo montar aula, às vezes eu fico um pouco perdido assim, eu gasto muito tempo pensando como que eu vou estudar, o que que eu vou estudar. Eu acho que tirar esse peso, porque eu queria É, perguntar, você acha que já chegar, já ter tudo organizadinho ali, em comparação de como você estudava antes, você acha que isso pesou na sua preparação, de se direcionar melhor seu tempo? demais, demais. Assim, quando eu tentei estudar os cursinhos, assim, eu não... Eu tentava fazer planilha sozinha. Daí eu ficava um tempão fazendo planilha, não estudava, eu tinha que estudar para faculdade. Então, assim, acho que se eu estudei esses outros 2 meses, foi muito. Porque, na verdade, eu só paguei, porque eu não conseguia. E quando tá tudo bagunçado, vai virando uma bola de neve para mim, e eu não consigo saber para onde que eu vou começar. Então, eu largava a mão, sabe? Então, tá ali certinho, é só acordar e a plataforma me jogar o que eu preciso fazer, era muito bom, assim. Foi umas coisas melhores, assim, da lista. Assim. Ah, que bacana, Luana. Você tem noção, assim, de quantas horas, mais ou menos, por semana você dedicava? Variou muito isso ao longo do ano? Porque muita gente ajusta, né? Chegando mais perto das provas, reduz um pouquinho mais o Uhum. trabalho presencial.
Como é que foi essa organização da sua pessoa, assim, em relação à vida pessoal, trabalho, presencial e estudo? Você mudou ao longo do ano? Sim, foi mudando conforme eu via a minha necessidade, assim, sabe? Que é uma coisa que você fala na live também, né? Então tem que avaliar conforme a sua necessidade. Eu ia mudando a forma que eu estava estudando. Até de eu fazer RT, teórico, eu fui mudando conforme eu achei que precisava. Então, assim, eu estava fazendo, acho que mais ou menos umas 30 horas por semana de estudo, assim. E aí, só que tinha semana que eu não conseguia, assim. No comecinho do ano, eu era um pouco mais maleável. Então, no final de semana, eu estudava bem menos, assim, para eu ter um pouco de lazer. Mas ali pro meio do ano, eu cortei tudo, até rede social, assim, porque era uma coisa que me atrapalhava. Então, daí eu aumentei, assim, minha carga horária. Ali por setembro, eu tirei 10 dias de férias. Só que foi para estudar. Então, assim, eu só estudei. E aí meu desempenho subiu muito. Foi quando eu vi que deu muita diferença, assim, meu desempenho ali. Então, foi mais ou menos isso, assim. A questão das outras coisas, assim, então eu fazia atividade física 4 vezes na semana. E, assim, para mim era bom. Não era ficar parada, mas também não era todo dia, o tempo todo. Eu Uhum. fiz terapia 1 vez por semana. Aí sempre no domingo eu fazia simulado de manhã e à tarde eu tinha, tipo, o meu lazer, assim. Então, saía almoçar com minha família, ficava assistindo série, fazia alguma coisa pra mim, assim. Aí eu morava em Curitiba, mas a minha cidade natal é no interior do Paraná. Então, aí no final do ano eu já comecei a evitar ficar vindo sempre. Então, eu sempre colocava assim, 1 vez por mês. Então, eu fui sendo rígida, mas também sem deixar de ver as outras coisas, sabe? Então eu saía, mas também evitava voltar muito tarde, porque no dia seguinte eu tinha que estudar. Então sempre tentei manter um equilíbrio. Claro que no final do ano eu não tinha mais esse equilíbrio, né? Mas assim, era necessário. E aí foi, mas assim, eu acho que eu consegui equilibrar as coisas. Deu certo. Eu acho que deu muito certo, mas isso é muito legal, porque a gente fala isso com os alunos da parte de autocuidado, de meditação, de atentar para a parte psicológica, né? Saúde física e mental, isso não é bobeira, isso muda desfecho, muda o resultado. Sim. A gente gosta muito de comparar o aluno que está se preparando com intensidade, com foco, com um atleta de alta performance. Cara, se você der o mesmo gás o ano inteiro, quando chegar lá na Copa do Mundo, por assim dizer, você está cansado, você está lesionado, você não tem mais saco para estudar. Então, realmente, variar um pouco a dedicação é interessante. É lógico, o cara que começa a estudar 2 meses antes só, vai dar só aquele gás e não está treinando ao longo do ano, acho que a chance de sucesso, claro que é consideravelmente menor. É, Uhum. mas isso é uma das coisas que a gente busca muito, a gente ouvir uma vitória muito grande, né? Porque quando a gente consegue economizar algumas horas de estudo de vocês, com um material mais direcionado, não gastar esse tempo com organização e com Uhum. ser um tempo efetivo de prática, sobra tempo para outras coisas, né? Para se dedicar para o trabalho presencial, para a família. Afinal, você chegar, pô, me dediquei um ano inteiro e estive um ano longe da minha família, é pesado. É uma coisa a gente É. dedicar alguns dias, algumas semanas, alguns meses de mais treino. Eu comparo muito com doação de sangue também. A gente pode até doar o sangue de 3 em 3 meses, vocês mulheres um intervalo um pouquinho maior, mas a gente não pode doar sangue toda semana, senão vai Uhum. faltar para a gente vai ficar anémico. É verdade. E, e você tinha muitos amigos próximos, assim, que você comparava, o pessoal que fazia Aristo também, ou colegas que faziam outros cursos, ou que estudavam por conta própria, você percebia, você comparava essa estratégia de estudo? Então, eu passei por um desafio também, porque eu era uma das únicas do meu grupo de amigos que estava estudando para a prova de residência, né? Então, assim, a realidade era só minha praticamente. Então, mas eu tinha um amigo que estava fazendo Arista também, só que ele teve alguns problemas, assim, na família e tal. Então, não conseguiu estudar tanto, assim, sabe? Mas ele também gostava muito da metodologia. Ele até falou assim, se eu tivesse conseguido estudar bem, eu teria passado em tudo que eu prestei agora, sabe? Só que como ele não conseguiu, agora esse ano ele tá fazendo Arista de novo, sabe? Então, a Uhum. gente gostou bastante. A gente entrou junto, mas todos os meus outros amigos, assim, não estavam nesse foco de residência. Estão trabalhando, acabou de formar, hoje já entrou na residência. Então não tinha muito essa comparação, assim. Pode ser saudável ou não, né? Eu lembro quando eu estava no final da faculdade, o pessoal estava num ritmo frenético
e virava uma comparação até um pouco patológica, assim, nossa, mas fulano fez mais do que eu e fulano está, nossa, mas fulano está saindo para se divertir, ele não deveria estar saindo para se divertir, ele deveria, pode ser algo um pouco pesado também, né? Podia fazer uma pressão maior, né? Sim, sim, tem que tomar cuidado e focar muito no nosso projeto, nas nossas possibilidades, né? As pessoas, aquilo que a gente fala também em algumas lives, cara, tem gente que precisa trabalhar muitas horas por semana, tem gente que precisa dar uma atenção para algumas questões pessoais ou familiares, e é claro, as provas não são maiores do que a vida, é uma parte gigante da nossa programação, mas não ganham, né, de todo o resto. Uhum. E você prestou essas duas provas ou você chegou a fazer outras também? Sempre Não, foi eu fiz dermato? Você chegou a prestar para alguma outra especialidade? Não, só dermato. Esse foi o primeiro ano que eu prestei prova, né? Quando eu formei, eu não prestei. E foi só dermato. Eu prestei outras também. Prestei de Unicamp, PUC, UEL, mas o Enare, mas meus melhores resultados foram esses que eu passei mesmo, sabe? E uma coisa que vocês falaram uma vez nas lives é que a gente tem as provas que combinam com a gente, né? Então, assim, foram essas, porque as outras eu não fui tão bem. Mas eu acho que foi o estilo de prova, sabe? Então, eu fui muito bem nessas que eu passei, né? E eu acho que foi mesmo o estilo. E então, por isso que é importante fazer a prova na íntegra, né? Daí você pega o jeito, sabe o que é bom para você, o jeito que eles perguntam e tal, que você combina com a prova. Então, aí é melhor, né? Então, eu prestei várias, assim, mas essas foram as que eu fui melhor, assim, Boa, boa. Deu match, né? Casou. certo? Você conseguiu se organizar ao longo do ano para fazer, assim, além de fazer a prova na íntegra, construir aquele cenário, não, eu vou focar totalmente nisso, não vou falar com ninguém, eu não vou pausar por nada, eu só vou simular realmente uma prova. Você conseguiu fazer isso? Você acha que é um diferencial legal? Que é um desafio, né? É difícil, mas eu fazia isso todos os simulados. Assim, teve simulado que Boa. eu fiz, ainda tava naquele negócio de vai usar máscara, não vai? Então, às vezes eu colocava máscara. Um dia meu irmão chegou na minha casa, eu tava de máscara, ele achou que eu tava com Covid. Então, assim, eu fazia certinho, sabe? Eu colocava ali o cronômetro, deixava meu celular longe de mim, já deixava o que eu ia comer, a água, tudo certinho. O tempo que eu normalmente vou no banheiro nas provas, eu não gosto de parar a prova no meio porque eu tô com vontade de ir no banheiro. Então, eu faço metade da prova e vou no banheiro, depois eu volto. Então, eu fazia exatamente isso. Tudo que eu ia fazer no dia da prova, que é o que vocês falam pra gente fazer mesmo, né? Eu fazia no dia do simulado. E era toda semana assim. Eu nunca fiz o simulado mais ou menos, sabe? Ah, eu vou fazer uma parte agora, outra parte, ou vou pegar no celular. E eu avisava todo mundo. E eu morava, uma parte morei sozinha, outra parte morei com a minha irmã. Então, quando eu tava morando com a minha irmã, eu avisava, vou fazer simulado, tipo, ninguém me incomoda. Então, eu fazia tudo certinho. A roupa que eu ia pôr também, quando dava certo, né, do clima, normalmente no verão, eu morava em Curitiba, então lá é muito frio. Então, quando Aham. dava certo até a roupa, eu colocava mesmo, sabe? E Cara, assim, no simulou começo, perfeitamente, né? Que No legal. começo eu achei que não ia fazer diferença, mas nos dias da prova eu tava tão tranquila, nem parecia que eu ia fazer prova. Eu senti uma paz, assim, que fora de base, assim. Então eu acho que foi muito disso, porque eu já estava acostumada, não era uma novidade estar ali, sabe? Que incrível, que incrível. Nossa, isso a gente gosta de ouvir, né? Que é a confirmação de que a gente propôs coisas boas e que geraram resultados para vocês. E isso, assim, é um desafio, porque você botar roupa diferente em casa, a gente quer ficar confortável e dar uma É. paradinha. Ah, tipo, minha mãe chegou, deixa eu falar com ela, poxa, deu fome, acho que vou pedir alguma coisa, vou mexer no celular. E é muito fácil sair. Por outro Uhum. lado, quando a gente treina esse foco, né? Imagino que seja muito parecido com um exercício mesmo. Você chega, olha, essa semana eu vou correr 1 hora. Você vai botar o pulmão para fora. Aí só que Sim. aos pouquinhos você vai, não, agora eu consigo correr 2, correr 3, e aquele esforço fica mais palpável, né? Não fica algo de outro mundo se você está treinado física e mentalmente para aquilo. Porque prova já é um desafio, né? Aí tem o desafio de estar ali, tem que estar concentrado, sentado, não pode levantar, pode nem olhar para o lado. Então, assim, isso já você já superou, daí só fica a prova para ser seu desafio, porque é uma coisa nova, né? As pessoas não são iguais. Né? Nossa, não, mas foi incrível. Eu tenho certeza que isso pesou muito no seu resultado final. Esse conseguir focar sem ser um desgaste para você, né? Uhum. Sem ser um desgaste mais proporcional que você conseguir tolerar. Não é como ir à praia. Se bem que você não vai mais à praia, né? Você nunca mais vai tomar sol agora que você vai fazer dermato. Vocês são contra o sol.
Eu acho que vai ter Ah, não. vai ter uma atualização do horário de tomar sol, acho que vai ficar mais rigoroso agora. Pelo que eu vi, vai ser autorizado só de meia-noite até 5 da manhã. Fora desse horário não pode mais tomar sol. Credo. Isso é uma brincadeira que a gente tem de vez em quando. Eu falo, Fran, não, tô no feriado, assim, pô, vou pegar a praia. E ela fala, Ian, você passou o protetor solar? E eu mando foto, assim, com aquela máscara, tudo preparado. Senão, vamos puxar nossa orelha com razão. Tá certo. E, e essa parte das redes, isso é um ponto que eu queria retomar um pouquinho. Você falou que você chegou a desligar, você saiu de Instagram, do WhatsApp, como que você fez isso? Ah, não, foi só do Instagram. Do WhatsApp eu mantive. É porque, assim, Uhum. não só pelo estudo, assim, de perder o tempo, mas eu tinha a sensação que ficar ali no Instagram vendo a vida das outras pessoas, sabe, me gerando ansiedade, sabe? Então, assim, eu via gente estudando e parecia ser perfeito, assim, sabe? Aí eu via gente curtindo a vida e eu não podia naquele momento. Então aquilo ia gerando uma ansiedade. E também eu ficava perdendo tempo, porque às vezes você nem tem que olhar e fica ali mexendo, né? E aí eu falei, só que assim, eu não fiquei o ano todo, né? Eu acho que foi a partir de agosto ou setembro que eu desinstalei do meu celular, eu não ficava mexendo. E eu acho que isso me ajudou também, porque eu não tinha muito o que fazer no celular, né? Então eu não perdia muito o foco. Então, em vez de eu ficar mexendo no celular, eu realmente descansava a minha cabeça quando eu tinha um momento de descanso. Eu realmente descansava, né? Não ficava ali naquela pilha de celular, de ficar vendo Instagram e ficar ansiosa. Então, acho que isso foi bom. O WhatsApp não me atrapalhava muito, porque eu silenciava e não tinha que eu ficar olhando, né? Então, não Uhum. me incomodava tanto. Mas Instagram eu fiz isso. Pelo menos ali nos últimos meses eu achei que foi bom para mim também. Muito bom, muito bom. Assim, eu faço algo mais simples, assim, ao longo do ano. Eu deslogo, aí eu tenho que colocar a senha toda vez que eu vou entrar. Só nisso aí você já acessa Hum, menos vezes, porque dá preguiça. Mas não, para os momentos de mais intensidade, mais foco, a gente tem que criar dificuldade, né? Senão a gente uhum, vai entrar toda hora. É colorido, é bonitinho, tem tudo que a gente gosta, então é difícil desligar, né? E tem esse efeito de comparação, não só do tempo. É muita informação em pouco tempo e acaba desviando nossa atenção, né? Mas, é, pô, que bacana que você conseguiu fazer isso. Eu acho que é mais uma coisa que... E assim, não sei se você tem essa percepção. Quando eu desligo um pouquinho, fico uma semana sem acessar, diminui a dependência, fica melhor assim de ficar um tempo sem fazer nada. Tipo, tudo bem, não está uhum, acontecendo nada, eu estou olhando para cima. Vou ler algum conteúdo, a gente fica aquela fissura de, é, preciso ver um conteúdo, preciso ver um cachorrinho, um vídeo de surf ou de super-herói, que é o meu caso, do meu Instagram. Tem essas três coisas, basicamente. isso é verdade, assim, agora que eu voltei, assim, nossa, tipo, não tenho paciência, sabe? Eu fico, não... E eu tava me sentindo melhor, assim, agora eu voltei, aí fica aquela ansiedade, assim, e eu não tenho paciência mais pra isso, sabe? Agora eu nem quase não entro, porque eu não tenho mais paciência. E antes de eu excluir mesmo ele, eu comecei a reduzir o tempo de entrar, assim, sabe? Então eu Boa. colocava lá um tempo, então eu comecei com acho que 1 hora, depois eu fui para 40 minutos, 30, 20. Então aí eu acabava e aí eu desligava, né? Saía, não podia entrar mais. Então isso já foi me acostumando. Daí, porque senão eu ia excluir e acabar reinstalando, né? E aí foi Uhum. devagarzinho, foi me ajudando a estudar porque diminuiu o tempo e depois eu peguei e excluí. E fiquei bem sem. Perfeito. Fez um desmame, né, para É, a cabeça ir se organizando. É uma boa uhum. estratégia, principalmente quando a gente tem algumas semanas, alguns meses para se organizar, né? É muito mais fácil correr 1 quilômetro, depois dois, depois três, do que correr 10 logo de primeira. Devagarzinho. Uhum. Que incrível, que incrível. Me diz, quais são suas expectativas agora, assim, para frente? Essa parte de trás, eu acho que a gente está mais do que feliz, já ouviu tudo que a gente queria ouvir, que, pô, que você se preparou, que você confiou, que fez diferença, que você teve uma evolução super bacana, que deu tempo para você fazer as outras coisas, mas eu quero saber daqui para frente, o que você está planejando, o que você está mirando para daqui a 5 anos, o que você quer fazer durante sua residência, você vai... Nossa, não, fala você, eu quero ouvir, o que está passando na sua cabeça agora? Nossa, eu tô bem ansiosa, né? Quero conhecer tudo, assim, da dermatologia, assim, eu tô muito feliz, porque é tudo que eu queria, assim. Cada vez que o tempo ia passando, eu tava estudando, eu queria cada vez mais a dermato, sabe? Então agora eu tô entrando, assim, sabe, com um coraçãozinho no olho, assim. Eu tô amando, assim. Então eu quero me dedicar muito, assim, absurdamente, assim, quero estudar pra caramba, porque eu quero muito, assim, isso.
Eu ainda não sei qual área que eu realmente vou seguir, assim. Eu sei algumas coisas que eu gosto, mas vamos ver, assim, eu penso em, em trabalhar em clínica, assim, né? Tipo, como fazer a minha clínica e tal. Mas eu também gosto da parte de hospital, de enfermaria, porque eu falo que eu fiz medicina para tratar doença. Então, eu também gosto dessa parte. E eu também tenho muita vontade de fazer muito trabalho voluntário, assim. Eu acho que a dermatologia vai me ajudar muito nisso. Assim. Eu quero ir para o Nordeste, Norte. São coisas que eu tenho vontade de fazer no futuro. Eu acho que a dermatologia vai me permitir tudo que eu quero. Então, assim, estou muito animada, de verdade. Ah, nenhuma dúvida, vai ser um ciclo maravilhoso pô, é muito legal que é uma especialidade que se você procurar direitinho, todo mundo tem pelo menos umas 3 queixas dermatológicas. Eu já Eu, tô cheia eu, de paciente já. aí aconteceu isso com minha esposa também. A gente já perguntava tudo para ela, porque ela estudava mais, gostava, tinha curiosidade, na faculdade fez eletiva, passou um tempo a mais na dermato e é o mesmo efeito. Quando a gente entra na faculdade, já aparece aquela tia, eu tô com um problema tal. Quando a gente entra na residência, ainda mais dermato, o pessoal já, olha, o meu pai já chegou, olha, eu tô com essa pinta aqui, essa lesão na cabeça, eu preciso remover isso. Eu posso responder daqui a 2 meses? O tempo só deu esquentada, eu chegar lá. Mas dermato abre muitas portas, né? É muito incrível. Sim. Nossa, muito legal. Eu já recebia muita foto antes de eu entrar, né? Eu falava, gente, calma, eu não sou dermatologista ainda. E aí agora é tipo o tempo todo, Lu, o que nós vamos fazer aqui? Não sei o quê. Calma, gente. Mas eu fico Deixa, feliz porque eu gosto. cara, mas já é gostoso, porque você já tá virando uma referência, né? Imagina Uhum. isso daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3. Então Ah, vai sair coisa muito boa. Não tem nenhuma dúvida de que vai ser um ciclo maravilhoso. Pô, a gente fica muito feliz de ter feito parte dessa sua etapa, que é um desafio. Você tem um mérito absurdo de ter se dedicado, de ter confiado, porque não é simples, não é fácil. Cara, e assim, a gente delícia para a gente fazer parte da história de vocês, essa oportunidade de estar aqui conversando com você. Pô, primeiro agradecer seu tempo, sua disponibilidade, é muito valioso, não só para a gente, mas para a gente conseguir levar essa mensagem para outras pessoas de que dá para dar uhum. certo, vale a pena. E, cara, super parabéns, super parabéns. É um feito incrível, vai ser um ciclo maravilhoso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai ser muito realizada e ajudar milhares de pessoas, porque afinal é o órgão que é o maior do corpo Mas, e é a especialidade que mais faz diagnósticos. E o Sol está uhum. aí para garantir seu emprego por É várias e verdade. várias décadas. Você quer deixar um recado aí final para outros alunos, para os outros professores também? Falar para o Barreto que você gosta mais das minhas aulas do que das dele? Brincadeira, brincadeira. Tinha um recadinho final aí. Eu queria agradecer muito o método de vocês, porque isso mudou minha vida. Tipo, não é. Eu indico para todo mundo e, assim, de coração mesmo, sabe? E os professores são muito acessíveis, eu amei essa parte também, a Arista é muito acessível. A gente não fica perdida, a gente tem orientação o tempo todo. Então, qualquer dúvida, a gente manda no Telegram ou pro mentor. Então, assim, você não tá sozinho. E eu fiquei muito grata, assim, de existir essa metodologia e de vocês cada vez mais vocês ouvem muito a gente, né? Então, tem alguma coisa na plataforma que não tá tão legal, vão lá e arrumam na hora, assim. É muito legal isso, vocês ouvem muito a nossa opinião. Então, eu fiquei muito feliz, sou muito grata a todos vocês. As aulas são ótimas e não são cansativas, eu amei isso. E, minha dica é assim, seguir, confiar 100% na metodologia, assim, ouvir tudo que vocês falam, porque vocês sabem muito bem o que vocês estão falando e dá muito certo se seguir certinho. Não escolhe assim, isso aqui eu vou seguir, aquilo eu vou seguir. Não, segue tudo, que é o combo que faz a gente passar. E ter muita constância, não ficar muitos dias sem estudar, porque isso eu vi muita diferença. Então, nem que seja só um pouquinho, nem que seja, sei lá, 10 questões, não deixa. Tenha constância, disciplina, faça outras coisas também, né? Cuida da cabeça, né? Mental, espiritual, tudo do corpo, e vai dar certo. Não tem assim, né? Se você fizer tudo, vai dar certo. Nessa hora chega. É Eu tô isso, muito cara. Que incrível, que incrível. Super obrigado. Fico arrepiado com essas coisas e a gente comemora muito cada vitória, cada aprovação é para isso que a gente acorda todo dia cheio de ideia, ajustando um monte de coisa, estudando para realmente tentar fazer uma diferença boa aí no projeto de vocês. O Incrível, trabalho de vocês incrível. é incrível. Super parabéns, Luana. Super obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelo tempo que você dedicou aí para gente.
E a gente vai levar essa sua mensagem, essa sua vitória, compartilhar com muita gente para motivar várias outras pessoas a conquistarem, serem super realizadas do mesmo jeito que você. Tá bom, obrigada. Estaremos acompanhando os próximos capítulos. Nos avise, mande fotos de você lá na residência, manda foto com seu dermatoscópio que a gente vai adorar. Pode deixar. Tá show? Beijão, super obrigado mesmo, parabéns, parabéns. Vai ser um ciclo maravilhoso. Obrigada, tchau.